Os Catadores de Concha, capítulo 4, Noel. Às 4:30 da tarde, daquela frígida, escura e molhada sexta-feira de março, enquanto Olivia ameaçava sua editora de ficção com a demissão e Nancy vagava estonteante pela casa Harrods, o irmão delas, Noel, limpava sua mesa de trabalho nos futuristas escritórios da Wentworth e Wedderburn, agentes publicitários, e voltava para casa. O escritório só fechava às 5:30, porém, ele trabalhava lá já fazia 5 anos e supunha que uma ocasional saída mais cedo estava entre seus direitos. Os colegas, acostumados à maneira de ser, apenas ergueram uma sobrancelha se ele encontrasse por acaso um dos sócios mais antigos em sua caminhada até o elevador. Já teria uma justificativa pronta. Sentia-se mal, talvez houvesse pegado uma gripe e ia para a cama. Noel não encontrou nenhum dos sócios antigos e tampouco pretendia enfiar-se na cama. Sua ideia era ir de carro até Wiltshire, onde passaria o fim de semana com algumas pessoas de sobrenome Erling, que ainda não conhecia. Camila Erling era antiga colega de estudos de Annabel, e Annabel era a atual namorada de Noel. Eles vão dar uma festa em casa para Ponte a Ponte, local, no sábado, anunciara Annabel. Talvez fosse uma boa pedida. Ponte a Ponte é uma corrida de homens a cavalo, através do campo e de um ponto a outro. Este reconhecimento apenas por determinados pontos de referência. Aí, Noel pergunta: a casa tem aquecimento central? Pergunta ele, cauteloso. Naquela época do ano, Noel não tinha a menor intenção de ficar, nem uma hora que fosse, tiritando diante do fogo inadequado de uma lareira. Oh, é claro que tem. Aliás, eles nadam em dinheiro. Costumam mandar apanhar Camila na escola em um enorme Bentley. A perspectiva parecia agradável. Aquele seria o tipo de lugar onde se pode conhecer pessoas proveitosas. Enquanto descia o elevador, Noel afastou da mente os problemas do dia e começou a divagar. Se Annabel chegasse a tempo, poderiam sair de Londres antes do trânsito de êxito das noites de sexta-feira. Esperava que ela trouxesse seu carro, no qual fariam a viagem. Seu Jaguar vinha produzindo estranhos sons de pancadas e indo no carro dela sempre haveria a possibilidade de ele não ter que pagar a gasolina. Fora do escritório, a King Knight Bridge ensopava-se de chuva e estava congestionada de trânsito. Em geral, Noel costumava voltar para Chelsea de ônibus ou, no verão, caminhando pela rua Sloane. Agora, no entanto, agoniado pelo frio, amaldiçoou a despesa e fez sinal para um táxi. Na metade de King's Road, mandou o motorista parar, saltou do táxi, pagou a corrida e internou-se em sua própria rua, de onde seguiria a pé pelo pequeno trajeto até Vermont Mansions. Seu carro estava parado junto ao meio-fio. Um Jaguar modelo E, maravilhosamente potente, porém com 10 anos de uso. Noel comprava de um sujeito que se arruinara, achando que fizera um negócio da China, mas só até levá-lo para casa e descobrir a profusão de ferrugem na parte inferior do chassi, os freios em péssimo estado e o fato de que o motor absorvia tanta gasolina quanto um homem sedento bebia cerveja. E agora, começara aquele ruído chocolhante. Parou para olhar os pneus e chutou um deles, arriado. Se por algum infeliz acaso fosse obrigado a usar o carro esta noite, teria que parar em alguma garagem para calibrar o pneu. Afastou-se do carro, cruzou a calçada e depois a porta principal do prédio. O interior cheirava a mofo e confinamento. Havia um pequeno elevador, mas como morava no primeiro andar, ele subiu a escada. Eram carpetadas, bem como o pequeno corredor até sua porta. Abriu-a. E quando tornou a fechá-la, estava em casa, seu lar. Em verdade, era uma pilhéria. Os apartamentos haviam sido construídos como pieds à terre para homens de negócios, esgotados pela pura exaustão da viagem diária de trem até as profundezas do Surrey, Sussex ou Buckinghamshire. Cada um deles apresentava um diminuto vestíbulo,
com um armário embutido onde, presumia-se, um morador manteria todas as roupas usadas no trabalho. Em seguida, havia um banheiro minúsculo, uma cozinha do tamanho de uma similar em um iate de pequeno porte e uma saleta de estar. Ali, portas duplas com venezianas se dobravam para trás, revelando uma espécie de canil, inteiramente tomado por uma cama de casal. Além de ser impossível arrumar a cama, na época do verão aquele recanto ficava hediondamente quente, a ponto de Noel geralmente terminar dormindo no sofá. A decoração e o mobiliário faziam parte do apartamento, estando incluídos no aluguel, gigantescamente inflacionado. Tudo era em bege ou castanho, incrivelmente tedioso. A janela da sala de estar dava para a uniforme parede atijolada de um supermercado construído pouco antes, em um beco estreito, e uma fileira de garagens fechadas à noite. A luz do sol jamais penetrava ali. As paredes, que um dia tinham sido cremes, haviam escurecidos para um tom de margarina. Entretanto, era um bom endereço. Para Noel, isso era mais importante do que tudo. Fazia parte de sua imagem como o carro exibicionista, as camisas Harvey e Hudson, os sapatos Gucci. Todos esses detalhes eram de suma importância, porque, em sua juventude, devido a circunstâncias familiares e pressões financeiras, ele não fora enviado para uma escola pública, mas educado em um externato em Londres, ficando dessa maneira privado das amizades fáceis e conexões úteis feitas por quem cursava Eton, Harrow e Wellington. Este era um ressentimento que, mesmo a idade de quase 30 anos, continuava a amargurá-lo. Deixar a escola, encontrar emprego não tinha sido um problema. Já havia um posto à sua espera na firma da família de seu pai, Kellen e Philip, uma companhia editora tradicional e há muito estabelecida, localizada em St. James. Noel trabalhara lá durante 5 anos, antes de passar para o infinitamente mais interessante e lucrativo campo da publicidade. Entretanto, sua vida social era uma questão inteiramente diversa, e aqui era lançado aos seus próprios recursos. Por sorte, tais recursos eram legião. Noel era alto, atraente, perito em jogos e ainda menino, aprendera a cultivar maneiras sinceras e abertas, rapidamente desarmantes. Ele sabia ser encantador com senhoras idosas, discretamente respeitoso com senhores idosos e com a aparência e sagacidade de um bem treinado espião, infiltrava-se com pequena dificuldade nos altos escalões da sociedade londrina. Durante anos, constara da lista de rapazes condizentes elaboradas pelos patrocinadores de bailes de debutantes. Por toda a temporada social, ele mal tinha tempo para dormir, voltando de um longo baile ao alvorecer de um dia de verão, despindo o fraque e a camisa engomada, tomando uma ducha e indo trabalhar. Os fins de semana o viam em Handley, Calvis ou Ascot. Era convidado para esquiar em Davos, pescar em Sutherland, e de vez em quando seu rosto simpático aparecia nas páginas acetinadas de Harper's and Queen, gracejado com sua anfitriã. Em tal sentido, isso era uma façanha. Contudo, de repente, não bastava mais. Ele estava farto. Parecia não chegar a lugar algum. Noel desejava mais. O apartamento fechava-se em torno dele, vigiando-o como um parente desvalido à espera de que ele tomasse alguma iniciativa. Noel correu as cortinas, ligou o abajur e as coisas pareceram marginalmente melhores. Tirou The Times do bolso do paletó e jogou em cima da mesa. Depois, despiu o paletó e o deixou cair atravessado em uma poltrona. Foi para a cozinha, serviu uma dose generosa de uísque e encheu o copo com gelo. Retornando à sala, sentou-se no sofá e abriu o jornal. Examinou primeiro os preços do mercado de ações e viu que as Consolidated Cabels tinham subido um ponto. Em seguida, passou as páginas das corridas. Scarlett Flowers chegara em quarto, isso significando que lançara 50 pratas no lixo.
Leu a crítica de uma nova peça e depois o noticiário sobre leilões. Viu que um Milais alcançara na casa Christie's quase 800 mil libras. 800 mil libras! As próprias palavras o deixaram quase fisicamente doente de inveja e frustração. Largou o jornal. Tomou um gole do uísque e pensou na tela As Aguadeiras, de Laurence Sterne, que seria leiloada no Botchibars na semana seguinte. Como sua irmã Nancy, ele nunca tivera grande conceito pela obra do avô, mas ao contrário dela, não lhe passara despercebido o extraordinário ressurgimento de interesse no mundo das artes, em relação àqueles pintores vitorianos. Durante os últimos anos, ele vira os preços nas salas de leilões subindo lentamente, até atingirem as somas incríveis de agora. Uma fortuna que a ele parecia de todo desproporcional. No apogeu do mercado, e nada tinha para vender. Neto de Laurence Sterne, mas ainda assim, sem nada possuir. Nenhum deles possuía. Na casa da rua Oakley havia apenas os 3 Sterne. Mas sua mãe os levara para Gloucestershire, onde enfeiavam a sala de teto baixo de Palmerston. Quanto valiam? 500, 600 mil? Talvez, contrariando as possibilidades, devesse envidar algum esforço para induzi-la à venda. Se conseguisse convencer a mãe, os lucros teriam que ser divididos, é claro. Nancy, evidentemente, insistiria em sua parte, mas mesmo assim sobraria ainda uma boa fatia para ele. Sua imaginação aventurou-se à frente com cautela. Cheia de brilhantes esquemas, daria um pontapé em seu emprego de 9 a 5 em Wembord e Wendburg e se instalaria por conta própria. Não no ramo publicitário, mas em corretagem de ações, no jogo em alta escala. Precisaria apenas de um endereço de prestígio no West End, um telefone, um computador e um bocado de sangue frio. Isso ele tinha bastante. Exploraria especuladores, adularia os grandes investidores, penetraria o time dos grandes. Sentia um despertar de excitação quase sexual. Sim, bem poderia acontecer. Faltava-lhe apenas o capital para colocar as coisas em movimento. Os catadores de concha. Talvez devesse fazer uma visita à mãe no próximo fim de semana. Há meses que não havia, mas ultimamente ela não ia bem de saúde. Em tons lúgubres, Nancy lhe comunicara o fato por telefone. E isso seria uma boa justificativa para seu aparecimento em Palmerston, quando então poderia dirigir a conversa, delicadamente, para o tema dos quadros. Se ela começasse a apresentar recusas ou objeções com o tributo sob ganhos de capital, ele mencionaria seu amigo Edwin Moody, um negociador de antiguidades e perito em objetos penhorados na Europa, que enviava dinheiro vivo para bancos suíços, onde estaria salvo das goelas insaciáveis do imposto de renda internos. Havia sido Edwin quem primeiro o alertara sobre os enormes preços que vinham sendo pagos em Nova York e Londres pelas antigas obras alegóricas, tão em moda na virada do século. Certa vez, até sugerindo que Noel entrasse em sociedade com ele. Entretanto, após refletir um pouco, Noel desistira da oferta. Sabia que Edwin brincava perigosamente com a lei, e ele não tinha a menor intenção de ficar nem um dia na cadeia. Tudo era quase insuperavelmente difícil. Respirou fundo, terminou seu uísque e olhou para o relógio. 5h15. A Mabel viria buscá-lo às 5h30. Erguendo-se do sofá, apanhou sua mala no armário do vestíbulo e rapidamente arrumou para o fim de semana. Era perito nisso, tendo tantos anos de prática. De modo que a tarefa não levou mais de 5 minutos. Em seguida, despindo-se, entrou no banheiro para uma ducha e para se barbear. A água estava fervendo, o que era uma das boas coisas de viver naquela penumbrosa toca de coelhos. E após a ducha, aquecido e perfumado, sentiu-se melhor. Vestiu roupas limpas e informais, camisa de algodão, suéter de caxemira, paletó de tuede, colocou a sacola para roupas usadas dentro da mala, fechou o zíper e embolou as roupas que estivera vestindo em um canto da cozinha, a fim de que sua diarista as encontrasse e esperava ele as lavasse. Às vezes ela ignorava sua roupa suja.
Às vezes nem mesmo aparecia. Com profunda saudade, ele recordou o antigo modo de vida antes de sua mãe, sem pensar em mais ninguém senão ela própria. Decidi vender a casa da rua Oakley. Lá, ele tivera o melhor de tudo: a independência de um molho de chaves e seus próprios aposentos no alto da casa, juntamente com as intermináveis vantagens de morar com a mãe. Água quente o tempo todo, lareira acesa, comida na despensa, bebida na adega, um grande jardim para a época de verão, o pub no outro lado da rua, o rio na soleira de sua porta, roupas lavadas, cama arrumada, camisas passadas, e por tudo isso não se preocupava que pagasse mais do que o preço de um rolo de papel sanitário. Acrescentava-se o fato de a mãe ser tão independente quanto o filho, e se não era surda, a degraus rangendos e leves pisadas femininas passando diante da porta de seu quarto, então fingia sê-lo. E jamais fizera um só comentário. Noel imaginara que tal idílico sistema de vida seria permanente, que, se mudanças fossem feitas, ele é que as faria. No entanto, quando ela comunicou sua intenção de vender a casa e mudar-se para o campo, foi como se puxasse o tapete sobre seus pés. E quanto a mim, diabo, o que irei fazer? Noel, meu querido, você agora já está com 23 anos e morou nessa casa a vida inteira. Talvez já seja a hora de abandonar o ninho. Tenho certeza de que se sairia bem. Sair-se bem? Ter que pagar aluguel, comprar comida, comprar uísque, gastar dinheiro em coisas horríveis, como saponáceo para limpar o banheiro e contas de lavanderia. Apegara-se à casa da rua Oakley até o último momento, ainda esperançoso de que ela mudasse de ideia. De fato, só se mudou de lá quando chegou o caminhão da transportadora que levaria os bens de Penélope para Gloucestershire. Por fim, a maioria dos pertences dele seguiu também no caminhão, pois no minúsculo apartamento que arranjara não havia espaço para tudo o que acumulara a vida inteira. No momento, esses pertences estavam empilhados no pequeno e entulhado aposento em Paulmorstadt, eufemisticamente conhecido como quarto de Noel. Ele ia lá o menos possível, ressentido não apenas como o extraordinário comportamento da mãe, mas porque o irritava vê-la tão satisfeita, instalada no campo e sem a sua presença. Achava que pelo menos ela deveria ter a decência de aparentar alguma nostalgia pelos bons e velhos tempos em que moraram juntos. Porém, Penélope parecia não sentir sua falta. Noel achava difícil entender isso, porque sentia uma enorme falta de sua mãe. Tais pungentes devaneios foram interrompidos pela chegada de Amabel, atrasada apenas 15 minutos. A campainha soou e quando ele foi abrir a porta, viu-a parada do lado de fora e trazendo sua bagagem. 2 volumosas e recheadas sacolas, de uma das quais brotava um par de botas de cano alto, em tom verde sujo. Oi, você está atrasada, disse ele. Eu sei, 1000 perdões. Ela entrou, deixou as sacolas no chão e ele fechou a porta e a beijou. Por que demorou tanto? Foi difícil encontrar um táxi e o trânsito está um inferno. Um táxi? O coração dele apertou-se. Não veio em seu carro? Um pneu furou. Além de não ter um step, não sei como trocar pneus. Já era de esperar. Em questões práticas, ela era inteiramente inútil e talvez uma das mulheres mais desorganizadas que ele já conhecera. Tinha 20 anos, era miúda como uma criança, de ossada pequena e magra ao ponto de emaciação. A pele era tão pálida que quase parecia transparente. Os olhos cor de uva verde eram grandes, de cílios espessos, os cabelos compridos, finos e lisos, usados soltos e, em geral, caídos sobre o ombro. Naquele anoitecer frio e chuvoso, usava roupas de incrível impropriedade, jeans apertados, uma camiseta de malha e um curto blusão de brim. Os sapatos eram frágeis, os tornozelos estavam nus. Em tudo e por tudo, Amabel parecia uma anorexa de Bermondsey, mas, na realidade, era a ilustre Amabel Hamilton Luard, filha de Lord Stockwood, dono de vastas propriedades em Leicestershire. Isso é o que atraía Noel. Antes de mais nada, acrescido do fato de que, por alguma obscura razão, ele achava sua aparência de desamparada
imensamente sexy. Bem, agora teriam que rodar até Worcestershire no Jaguar. Contendo a irritação, ele disse: muito bem, é melhor irmos andando. Teremos que parar em alguma garagem para calibrar os pneus e também encher o tanque. Puxa, eu sinto muito. Você sabe o caminho? Para onde? Para a garagem? Não. Para onde vamos? Em Whiteshire. Oh, é claro que sei. Como se chama a casa? Shelbourne. Já estive lá não sei quantas vezes. Noel ficou olhando para ela, depois para sua bagagem. Essas são todas as roupas que trouxe? Também trouxe minhas botas de cano alto. Ainda estamos no inverno, Amabel, e pretendemos ir a um point amanhã. Não tem um casaco? Não. Deixei-o no campo no fim de semana passado. Ela encolheu os ombros ossudos. Bem, posso arranjar qualquer coisa emprestada. Camila tem montanhas de roupas adequadas. Não é essa a questão. Primeiro temos que chegar lá e o aquecimento do Jaguar nem sempre funciona direito. Meu último desejo seria ver você apanhando uma pneumonia. Sinto muito. Ela não parecia particularmente pesarosa, novamente contendo irritação. Noel se virou e abriu a porta deslizante do armário embutido. Tateou no interior congestionado e finalmente encontrou o que procurava. Um sobretudo para homem. De incrível antiguidade, grosso, tuede, escuro, com uma desbotada gola de veludo e o interior forrado em ralo pelo de coelho. Vamos, tome isso, disse. Eu lhe empresto. Puxa! Ela pareceu desmesuradamente encantada. Noel sabia que não era por seus cuidados, mas pela esmaecida magnificância daquela peça imemoriável. Annabel adorava roupas velhas e gastava grande parte de seu tempo e dinheiro explorando as bancas de Petticoat Lane para comprar frouxos vestidos de noite dos anos 30 ou bolsas feitas de contas. Agora, tomava dele a velha e dignificada ruína, que outrora fora um sobretudo, e a vestiu. Quase desapareceu de vista, mas, pelo menos, a bainha não arrastava no chão. Oh, que casaco maravilhoso! Puxa, onde foi que você o conseguiu? Era do meu avô. Eu o roubei do armário de minha mãe quando ela vendeu a casa de Londres. Eu poderia ficar com ele para mim, não? Não, não poderia. Entretanto, poderá usá-lo neste fim de semana. Os participantes da corrida talvez queiram saber que fenômeno surgiu entre eles, mas isso lhes dará assunto para conversas. Ela apertou o agasalho contra si e riu. Não tanto pela ligeira piada de Noel, mas por puro prazer animal de estar usando um casaco forrado de peles. Assemelhava-se tanto a uma criança faminta e marota que ele sentiu um súbito desejo físico por ela. Em outras circunstâncias, ali mesmo a levaria direto para a cama, porém agora não havia tempo. Isso ficaria para mais tarde. A viagem para Worcestershire não foi pior do que ele esperava. A chuva continuou insistente e o trânsito deixando Londres enchia 3 faixas, avançando a passos de tartaruga. Por fim, chegaram à autoestrada e puderam seguir em velocidade maior. Obsequiosamente, o som castanholante do motor não se fez evidente e o aquecimento funcionou, embora muito fraco. Os dois conversaram por algum tempo, então Annabel se calou. Noel imaginou-a adormecida, como costumava acontecer em tais ocasiões. Porém, reparou que o assento ao seu lado rangia e movia, indicando que ela continuava acordada. — O que há? — perguntou. — Sinto alguma coisa estalando, disse ela. — Estalando? Noel alarmou-se. Imaginou que o Jaguar estivesse prestes a incendiar, diminuindo até a velocidade. — Isso mesmo, estalando, como um pedaço de papel, sabe? — Onde? — Dentro do casaco. Ela se remexeu novamente. — O bolso está furado. Acho que alguma coisa escorregou para o forro. Mas aliviado, Noel tornou a acelerar para 130. Pensei que estaríamos às voltas com uma explosão, comentou. Uma vez encontrei uma meia coroa antiga no forro de um casaco de minha mãe. Talvez isso aqui seja uma nota de 5 libras. O mais provável é que seja uma carta antiga ou um pedaço de papel de chocolate. Veremos o que é quando chegarmos lá. 1 hora mais tarde, chegaram ao seu destino.
Com certa surpresa para Noel, Anabel conseguiu não perder o rumo, indicando o momento de abandonar a autoestrada. Depois, atravessando várias cidadezinhas da zona rural e, finalmente, desembocando em uma estrada estreita e sinuosa que cruzava terras escurecidas de várias fazendas até a aldeia de Sharborne. Embora chovendo e no escuro, o lugar parecia pitoresco, com uma rua principal flanqueada por cavadas calçadas lajeadas e chalés com tetos de como, todos tendo pequenos jardins à frente. Passaram por um pub e uma igreja, rodaram por uma avenida de carvalhos e então chegaram a dois imponentes portões. É aqui. Noel manobrou para cruzar os portões, passou por uma casinhola de porteiro e subiu uma alameda, através de um parque. Ao clarão dos faróis, avistou a casa finalmente, quadrada, branca, georgiana, com as agradáveis proporções e simetrias daquele período. Brilhavam luzes por trás de cortinas fechadas. Ele contornou a ampla alameda de cascalho para carros e parou diante da porta principal. Desligou o motor. Os dois recolheram suas bagagens no porta-malas e subiram os degraus até a porta fechada. Amabel encontrou o punho de ferro lavrado para acionar a sineta. Deu um puxão, mas então disse: "Não precisamos esperar." E ela mesma abriu a porta. Entraram para o saguão de piso lajeado, com outra porta envidraçada que conduzia ao vestíbulo. As luzes estavam acesas. Não observou que era grande, em painéis, com uma escadaria magnífica levando ao andar de cima. Enquanto hesitavam, abriu-se uma porta ao fundo e surgiu uma mulher, que se aproximou diligentemente para recebê-los. Era corpulenta, de cabelos brancos, usando um avental estampado sobre um bom vestido azul turquesa de cor telê. A esposa do jardineiro, concluiu Noel, vindo dar uma mãozinha no fim de semana. A mulher recebeu-os. "Boa noite. Venham, por favor. Sr. Kelly e senhorita Hamilton. Luard. Tudo bem?" "A senhorita Erling acabou de subir para seu banho. Camila e o coronel estão no estábulo, mas a senhora Erling disse que eu os aguardasse e mostrasse seus quartos. Esta é toda a sua bagagem? Que noite terrível! A viagem foi ruim? A chuva não para de cair, não é mesmo?" A essa altura, já estavam no interior. A lareira de mármore estava acesa e a casa parecia esplendidamente aquecida. A esposa do jardineiro fechou a porta. "Queiram acompanhar-me, por favor", indicou. "Podem trazer suas bagagens?" Eles podiam. Ainda mergulhada no velho sobretudo, Amabel carregou sua sacola com as botas de cano longo. Noel carregou a outra em sua própria mala. Assim, ocupados, seguiram a robusta senhora em direção à escada. Os outros convidados de Camila chegaram à hora do chá, mas agora estão em seus quartos trocando de roupa. A senhora Erlen me pediu para avisar que o jantar será às 8 horas, mas se quiserem descer 15 minutos antes, haverá drinks na biblioteca. Lá, então, poderão reunir-se e a todos os outros. Na curva da imponente escada, um arco indicava o corredor, seguindo para os fundos da casa. Havia um tapete escarlate no chão. Gravuras esportivas adornavam as paredes, e Noel captou o cheiro agradável e inerente às residências rurais bem cuidadas, uma mistura de roupa de cama recentemente passada a ferro, polidor e lavanda. "Bem, este é seu quarto, querida." Ela abriu a porta e ficou de lado, a fim de Amabel entrasse. "O seu fica ao lado, Sr. Kelly, e o banheiro entre os dois. Penso que é tudo, mas se precisarem de alguma coisa, querão informar-nos." "Muito obrigada. Direi à senhora Erling que descerão às 15 para as 8. Ela se foi com um sorriso agradável, fechando a porta ao sair. Deixado sozinho, Noel pousou a mala no chão e espiou em volta. Os muitos anos passando fins de semana no chão e espiou em volta. Não, desculpa. Os últimos anos, passando fins de semana em casas alheias, haviam aguçado sua percepção a tal ponto que, quase a partir do momento em que cruzava a porta de entrada de uma nova casa, era capaz de avaliar as possibilidades dos dias que tinha pela frente, segundo seu sistema próprio e pessoal de avaliação. Uma estrela era a última categoria, em geral, um úmido chalé no campo, com vento encanado, colchões encaçarolados,
encaroçados, comida insonsa e nada mais além de cerveja para saciar a sede de um homem. Os convidados tendiam a mostrar-se pouco cativantes com crianças mal comportadas. Se apanhado em tal situação, era frequente Noel recordar um súbito e premente compromisso em Londres, bem cedo na manhã de domingo. 2 estrelas aplicavam-se em geral às casas no cinturão do exército, em Surrey, onde o grupo consistia de garotas atléticas e jovens cadetes de Sandhurst. Em geral, o tênis era o divertimento aceito, praticado em uma quadra musguenta e rematado por uma visita noturna ao pub local. 3 estrelas cabiam às propriedades despretensiosas e de construções irregular na zona rural, com uma profusão de cães por toda parte, cavalos nos estábulos, grandes lareiras de tora, fartas refeições e quase sempre esplêndidos vinhos. 4 estrelas era o máximo, as casas dos imensamente ricos, um mordomo, alguém para desfazer as malas e lareira no quarto. A raison d'être para fins de semana 4 estrelas, em geral, era algum baile de debutantes a ter lugar nos arredores. Haveria uma vasta marquise iluminada por candelabros, erigida no jardim. Uma banda, importada de Londres, a um preço impressionante para tocar durante a noite inteira. E champanhe ainda jorrando às 6 horas da manhã. Havia concluído instantaneamente que Charbonne era 3 estrelas, e isso o deixou bem satisfeito. Como era óbvio, não lhe fora destinado o melhor quarto de hóspedes, embora esse fosse totalmente adequado. Antiquado, confortável, com sólido mobiliário vitoriano e pesadas cortinas de chits, contendo tudo que um visitante pernoite pudesse desejar. Tirando o paletó, jogou-o em cima da cama e foi abrir uma segunda porta, dando para um espaçoso banheiro carpetado, com uma imensa banheira revestida de mogno. Havia mais uma porta do outro lado deste aposento. Noel caminhou até ela e experimentou a maçaneta, esperando encontrá-la trancada. No entanto, ela se abriu e ele se viu no quarto de Amabel. Encontrou-a ainda envolta no casaco forrado de peles, tirando de sua sacola algumas peças ao acaso, as quais deixara cair no chão como folhas mortas aos seus pés. Erguendo os olhos, ela viu o sorriso no rosto de Noel. — O que significa isso? Perguntou Amabel. Nossa anfitriã, sem dúvida, é uma mulher de bom senso e mente aberta. O que quer dizer? Insistiu ela, parecendo não entender. Quero dizer que, de maneira alguma, ela nos colocaria em um quarto de casal, mas não se importa em absoluto com o que nós dois fizermos na privacidade da noite. Oh, isso! Replicou Amabel. Imagino que ela já tenha prática de sobra. Ela remexeu no fundo da sacola e puxou uma comprida e elástica peça de roupa negra. O que é isso? Perguntou ele. É o que vou usar esta noite. Não está um tanto amarrotado? Ela sacudiu a peça. É malha, não deveria amarrotar. Será que a água está quente? Tudo indica que sim. Oh, que bom, vou tomar um banho. Quer pôr a banheira para encher? Ele voltou ao banheiro, colocou o tampão na banheira e abriu as torneiras. Em seguida, retornou ao seu quarto e desfez a mala, pendurando os terros no espaço guarda-roupas e colocando as camisas limpas nas gavetas. No fundo da mala havia um cantil de prata para caça. A essa altura, podia ouvir Amabel chapinhando na água e sentir o vapor perfumado que saía como fumaça pela porta aberta. Com o cantil na mão, foi ao banheiro. Recolheu os 2 recipientes para escovas de dentes, encheu-os pela metade com uísque e contemplou com a água da torneira fria. Amabel decidira lavar os cabelos. Estava sempre lavando os cabelos, porém eles nunca pareciam diferentes. Noel lhe passou um dos recipientes, colocando-o em uma banqueta ao lado da banheira, onde ela poderia alcançá-lo após tirar o sabão dos olhos. Entrou no quarto dela, ergueu do chão o casaco que fora de seu avô e foi com ele para o banheiro. Ali sentou-se na borda do vaso sanitário. Colocou cuidadosamente seu drink no espaço da pia para o sabonete e começou a investigar. O vapor se dissipava. Amabel ergueu o torso, afastou os compridos cabelos molhados que lhe cobriam o rosto e abriu os olhos. Ao ver o drink, estendeu a mão para ele.
O que está fazendo? Perguntou, procurando a nota de 5 libras. Tateando o grosso tecido, localizou o que estalava. Introduzindo bem fundo na bainha, enfiou a mão no bolso, encontrou o furo, porém era pequeno demais para a passagem da mão, de maneira que o abriu um pouco mais e tornou a experimentar. Espalhada entre o tuede e o avesso da pele de coelho, as pontas de seus dedos encontraram tufos de fiapos de pelo. Trincou os dentes, imaginando um camundongo morto ou algo indivisível, repugnante, mas controlou tais terrores e insistiu. Por fim, no último recanto da bainha, seus dedos encontraram o que procuravam. Ele pegou cautelosamente o que seria aquilo e puxou a mão para fora do bolso. O casaco escorregou-lhe do joelho e ele se viu segurando um pedaço de papel fino e dobrado, antigo e acastanhado, como algum precioso pergaminho. O que é? Quis saber a Mabel. Não é uma nota de 5 libras. Parece uma carta. Poxa, que desapontamento! Com delicadeza, para não rasgar o papel, ele o desdobrou. Observou a caligrafia deitada e antiquada, as letras desenhadas com beleza, escritas com uma pena de aço de ponta afilada. Dufont Hall, Lincolnshire, 8 de maio de 1898. Caro Esther, sou-lhe grato por sua carta enviada de Rapallo e percebo que, a esta altura, já deve ter retornado a Paris. Espero poder viajar para a França no próximo mês, quando, querendo Deus, irei ao seu estúdio inspecionar o esboço a óleo para o jardim do terraço. Assim que forem ultimados os preparativos de viagem necessários, enviar-lhe-ei um telegrama comunicando data e hora de minha visita. Cordialmente, Ernest Wollaston. Noel leu isto em silêncio. Ao terminar, ficou um momento imerso em profundos pensamentos. Depois, erguendo a cabeça, olhou para Mabel. Espantosa! Exclamou. O que isso quer dizer? Que coisa espantosa encontrei! Oh, Noel, por Deus, leia para mim. Ele leu. Quando terminou, a Mabel continuou na mesma. O que há de espantoso nisso? É uma carta para meu avô. E daí? Nunca ouviu falar em Laucerstein? Nunca. Ele era um pintor vitoriano e de muito sucesso. Nunca soube disso. Não é de admirar que tivesse um casaco tão formidável. Noel ignorou esta irrelevância. Uma carta de Ernest Wollaston. Também era pintor? Não, sua ignorante. Não era um pintor. Foi um industrial vitoriano, um milionário que enriqueceu à própria custa. Eventualmente, foi elevado à nobreza e ficou conhecido como Lord Dufont. É sobre o quadro? Como é mesmo o nome? O Jardim do Terraço. Foi uma encomenda. Ele quis que Lawrence Steno pintasse. Também nunca ouvi falar disso, pois devia. É uma tela muito famosa. Nos últimos 10 anos esteve exposta no Metropolitan Museum em Nova York. E como é ela? Noel ficou calado por um momento, concentrado em recordar a tela, que vira somente reproduzida nas páginas de um jornal esotérico. Mostra um terraço da Itália, naturalmente. Daí o motivo de ele ter estado em Rapallo. Há um grupo de mulheres reclinadas em uma balaustrada, com rosas crescendo por toda parte, ciprestes, mar azul e um menino tocando harpa. É muito bonito, dentro de seu estilo. Noel tornou a contemplar a carta e tudo se encaixava nos lugares. Ele adivinhou exatamente como aquilo acontecera. Ernest Wollaston enriquecera e passou a frequentar a alta sociedade. Talvez tenha mandado construir essa impressionante mansão em Lincolnshire. Então, precisa comprar mobiliário para ela. Tapetes especialmente tecidos na França, e não tendo herdado telas, Glasgow robes ou sofanes para pendurar nas paredes, encomendou ao mais prestigiado artista da época um quadro para ele. Naquele tempo, era mais ou menos como convidar algum sujeito para estrelar um filme. Locações, vestuários, modelos, tudo tinha que ser levado em conta. Assim, após decidido e pesquisado o tema, o artista fazia um esboço em óleo, a fim de que o cliente o examinasse.
Teria meses de trabalho pela frente e precisava estar certo de que, no final, a obra sairia exatamente segundo os desejos do homem que a encomendara e pagara por ela. Entendo. Ela se recostou na banheira, com os cabelos flutuando na água à sua volta, como Ofélia, e considerou tudo quando ouvira. Só que ainda não vejo por que ficou tão excitado. Acontece apenas que, bem, eu nunca havia pensado sobre esses esboços iniciais a óleo, ou, se pensei, já os tinha esquecido. E são importantes? Não sei, talvez sejam. Quer dizer que fui muito esperta encontrando a carta que estava dentro do casaco. Sim, foi muito esperta. Após um instante, ele dobrou a carta, enfiou no bolso, terminou seu drink e levantou. Olhou para o relógio. 7h30, disse. É melhor você cair fora daí. O que vai fazer? Trocar de roupa. Ele a deixou ainda na água e voltou para seu quarto, fechando a porta ao entrar. Então, com o máximo cuidado, abriu a outra porta e espiou o corredor solitário. Caminhou por ele até a escada e desceu para o vestíbulo. Seus pés não faziam som sobre os tapetes espessos. Parou no final dos degraus, hesitando. Não havia ninguém por ali, embora viessem vozes e agradáveis ruídos domésticos na direção dos fundos da casa, juntamente com apetitosos odores de comidas deliciosas. Isso, contudo, não o distraiu, porque agora não pensava em outra coisa que não fosse encontrar um telefone. Descobriu um quase em seguida, ali mesmo no vestíbulo e em um compartimento envidraçado debaixo da escada. Foi até lá, entrou e fechou a porta. Erguendo o fone, discou um número de Londres. A resposta foi quase imediata. Edwin Moody falando. Edwin, aqui é Noel Kelly. Noel, há quanto tempo não o vejo? A voz era rouca e arrastada, com um quase imperceptível sotaque cockney, que ele não conseguia estipar de todo. Como vão as coisas com você? Tudo ótimo, mas escute, não tenho muito tempo agora. Estou no campo, queria apenas perguntar-lhe uma coisa. Qualquer coisa, meu velho. Estou falando sobre Lawrence Sterne. Dá para entender? Perfeito. Você sabe se algum de seus esboços a óleo, feitos para telas importantes, apareceu no mercado? Houve uma pausa. Depois o Edwin respondeu astutamente. Eis uma interessante pergunta. Por quê? Você tem algum? Não. Aliás, nem sei se existe algum. Por isso que liguei. Nunca soube de nenhum esboço que aparecesse em qualquer leilão ou salão de vendas importante. Enfim, há muitos negociantes menores em toda parte do país. Qual seria? Noel picarreou e tentou novamente. Na situação atual do mercado, quanto você acha que uma coisa dessas alcançaria? Depende da pintura. Se foi para uma de suas obras importantes, suponho que cerca de 4 ou 5 mil. Mas não confie muito em meu cálculo, amigão. Apenas uma avaliação por alto. Eu só poderia dizer com segurança vendo o trabalho. Já lhe falei, não tenho nenhum. Então, por que o telefonema? Acabei de perceber que esses esboços talvez ainda rodem por aí, sem que ninguém saiba sobre eles. Está querendo dizer na casa de sua mãe? Ora, eles têm que estar em algum lugar. Se puder encontrá-los, prosseguiu Edwin, em tom muito cordial. Espero que me deixe manipulá-los para você. Noel, entretanto, não pretendia comprometer-se com tanta facilidade. Primeiro tenho que pôr as mãos nele, acrescentou, antes de Edwin pudesse dizer qualquer coisa mais. Preciso ir agora, Edwin. O jantar será servido em 5 minutos e ainda nem troquei de roupa. Obrigado pela ajuda, espero não tê-lo incomodado. Não foi incômodo algum, meu velho. Foi um prazer ajudar. Uma interessante possibilidade. Boa caçada. Edwin desligou. Noel recolocou lentamente o fone no gancho. 4 a 5 mil libras. Mais do que ousara imaginar. Respirou fundo, abriu a porta do compartimento e saiu para o vestíbulo. Ainda não havia uma viva alma por ali. E ninguém testemunhara seu ato. Portanto, não precisaria deixar dinheiro algum para pagar a ligação.